Muito bom. Agora então nós vamos fechar o planejamento estratégico, que já em outros vídeos a gente vem desenvolvendo todas as suas 4 etapas. Então, na primeira etapa, recapitulando, definir missão, valores, qual é o meu propósito, que empresa eu quero ser, para que eu existo, o que eu valorizo, quais são meus pilares. Na segunda etapa, qual é o meu cenário interno e externo? Eu falei sobre a ferramenta SWOT ou FOFA, que é uma ferramenta de análise de cenário. Na terceira etapa, onde eu quero chegar? Qual é a minha visão? Como que eu quero ser reconhecido? Aí eu fiz 2 vídeos falando de meta SMART, tanto para o objetivo geral da empresa, como falei também de BSC, para você olhar para as 4 perspectivas que são importantes que você defina metas, né? Que você tenha acompanhamento. E agora, então, nós vamos falar do fechamento disso tudo, ou seja, dos planos de ação e da implementação do seu planejamento estratégico. Nós temos aqui uma outra ferramenta de gestão que é muito usada nessa etapa, que é chamada de 5Ws e 2Hs. 5Ws porque são 5 palavras que começam com W, que vem do inglês, né? Who, ou seja, quem, what, o que é para fazer, where, onde, when, quando, e why, por quê. E os 2H, how, de como, e how much, quanto custa. Simplificando, para fazer um plano de ação, nem sempre você precisa passar por essas 7 variáveis, né? Não é o caso, mas pelo menos 3 ficar na sua cabeça. O que deve ser feito, quem deve fazer, porque se não definir responsabilidade, dar nomes aos projetos, não é de ninguém e aí ninguém fica responsável, eu não tenho de quem cobrar. Então, o que fazer, quem fazer, como deve ser feito. Muitas vezes você precisa sim definir como isso vai ser feito e quando, definir data, definir prazo, porque senão isso pode se perder. Então, os seus planos de ação, claro, você começa pensando nas 7 chaves, 5W, 2Hs, que eu acabei de explicar. Mas, se não tiver algumas dessas letras, não tem problema nenhum. O importante é que seja definido e comunicado para toda a equipe o que se espera de cada um. Qual é a responsabilidade, de que forma, como que isso vai ser medido e dar prazos, metas para serem alcançadas. E é claro, é muito importante que você estabeleça dentro da sua organização, seja em planilha, se você for bom em planilhas e se der bem com isso, seja em aplicativos. O Trello é um aplicativo excelente para você definir responsabilidades e acompanhar o que cada um está fazendo, né? Trello, Trello. Então, os mais tecnológicos vão ter muita facilidade, ele é muito intuitivo. Quem não for, vai para a planilha. Quem não for nem de planilha, vai para o caderno. Vai para alguma coisa que não te faça esquecer. O que você combinou, com quem, o que, até quando, o que seria feito especificamente, de que maneira isso seria feito. E aí você começa a acompanhar o planejamento de forma a não perder de vista aquela trilha que você definiu. Ou seja, o planejamento estratégico que você estabeleceu para a sua empresa, para fazer com que o planejamento do topo da pirâmide seja acompanhado pelo planejamento tácito dos gestores, dos responsáveis pelos planos de ação e também pelo planejamento operacional, para que no dia a dia tudo seja feito de forma alinhada com aquele objetivo que o dono, né, que o topo da pirâmide definiu. Seja ele o dono, ou uma equipe de donos, ou os sócios, ou um conselho, dependendo da estrutura
da tua empresa, ok? Então, excelente planejamento estratégico para vocês e eu fico à disposição. Obrigada!